Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Antônio Henrique e nesse pequeno vídeo nós vamos conversar um pouco com vocês sobre as origens do município de Santos Dumont. A gente acha isso importante porque sempre que a gente pensa na cidade, a primeira imagem que vem à nossa cabeça é, né, a figura do ilustre Alberto Santos Dumont, que, por ser o inventor do avião, nos enche de orgulho. Mas muitas vezes essa situação não nos permite pensar em uma outra questão, que é que mesmo antes do nascimento do Alberto Santos Dumont, a cidade já tinha uma trajetória histórica riquíssima, que vale a pena ser conhecida. Então, nessa pequena coletânea de vídeos, a nossa ideia é apresentar essas passagens para vocês, para que a gente conheça um pouco mais da nossa própria história. Pois bem, falar na origem de Santos Dumont necessariamente nos remete também às origens do estado de Minas, porque vocês devem imaginar que a região das Minas Gerais ela surge como um território interessante para o governo português no período colonial, quando aqui se descobre o ouro. A partir da mineração aurífera, a descoberta acabou acarretando verdadeira corrida do ouro por pessoas das mais variadas regiões da colônia e até mesmo de Portugal para a zona mineradora. Mas no primeiro momento, o acesso ao local se dava por um caminho ou por um trajeto que era conhecido como o Caminho Velho das Gerais, que partindo da capitania do Rio de Janeiro, a partir de Paraty, adentrava-se à capitania de São Paulo e ali pela confluência da Garganta do Embaú, que fica próximo ao que hoje são as cidades de Cruzeiro em São Paulo e Passa Quatro em Minas, na divisa de São Paulo e Minas Gerais, se chegava em território mineiro para se depois adentrar a região mineradora. Só que esse caminho ele era muito longo, também muito acidentado, e ele demandava quase 3 meses de trajeto. Então as autoridades portuguesas ordenaram a abertura de um outro caminho por terra para poder unir o Rio de Janeiro à região mineradora. Então, seguindo por trilhas indígenas, então, portanto, se aproveitando de uma sabedoria ancestral nativa, o bandeirante Garcia Paes Rodrigues, ou melhor, Garcia Rodrigues Paes, ele demarcou uma picada precária que já nas primeiras décadas do século XVIII passou a se configurar como uma rota regular. Então esses caminhos eram importantes, pois por eles a coroa portuguesa ela controlava o que saía e o que entrava na capitania de Minas Gerais, na zona mineradora. E o trajeto era bem mais rápido, durava pouco mais de um mês. Mas mesmo assim, esse tempo de percurso demandava para os tropeiros locais de pouso e de abastecimento, né, para que eles pudessem pernoitar e assim continuar no trajeto. Então, a partir dessa demanda de locais de pouso, o governo português intensificou a concessão de glebas de terra na região, ou ao longo do Caminho Novo, para que, né, se configurasse esses locais. Essas primeiras glebas de terra eram chamadas de sesmarias, para que quando elas fossem ocupadas, elas pudessem servir de apoio logístico aos viajantes. Essas sesmarias, elas eram grandes porções de terras, eram vastas extensões de terras mesmo, que eram medidas em léguas quadradas, que dá aproximadamente 6 quilômetros quadrados. E o nome delas deriva de uma prática medieval portuguesa, onde o governante, no caso o rei, ele dava a terra a alguém que houvesse feito algum benefício à coroa, e como contrapartida, esse que recebia essa concessão, ele era obrigado a pagar a sexta parte dos frutos que ele retirasse da terra. E como a sexta parte de algo era chamada inicialmente de sesma, o contemplado ficou conhecido como sesmeeiro e a propriedade como sesmaria. Se você parar para observar, na bandeira de Santos Dumont tem escrito o ano 1709. E ele está lá justamente porque nessa data o governo português concedeu a um outro português chamado Domingos Gonçalves Ramos uma carta de sesmaria. Ele solicitou ela ao Dom João V de Portugal e, ao recebê-la, ele acabou tendo posse desse território. Essa área, ela tinha uma légua de testada ou de frente para o Caminho Novo. E ela passava onde hoje se situa parte do território de Santos Dumont. Então, quando você passar, por exemplo, na frente de um marco, como esse que você vê na imagem ao lado, você pode ter certeza, você está na frente de um ponto da antiga Estrada Real. A sesmaria solicitada, ela tinha origem onde se situa o atual bairro da Francesa. E ele ia até aproximadamente o bairro do João Gomes Velho atual, lá perto de Santo Antônio. Só que em 1711,
uma ordem real proibiu a doação de sesmarias com mais de 1 légua quadrada. E como o Domingos Gonçalves Ramos, a sesmaria dele era maior, ele a dividiu em 2 partes entre os seus genros. Pedro Alves de Oliveira, que ficou com uma área que ia da Francesa até aproximadamente o 4º depósito, e o outro genro, o João Gonçalves Chaves, que ficou com a parte que ia a partir do 4º depósito até o Santo Antônio João Gomes Velho. Então aqui a gente tem uma outra curiosidade. Tá? O antigo nome do bairro Francesa, ele era Pedro Alves por causa de um dos seus proprietários originais, e ainda hoje, se você for lá, você vai encontrar um peão de pedra, ou um piloto, que era usado na determinação de uma sesmaria já logo nos primórdios da ocupação da região. Ele é um documento histórico muito importante, que, no meu entender, já deveria inclusive ter sido objeto de tombamento pelo município, porque fazendo isso, seria garantido a ele uma maior proteção patrimonial e também jurídica. Né? Bom, vamos lá. O Domingos Gonçalves Ramos ele morreu em 1730, e no seu inventário contava a posse de 18 escravos, o que já nos aponta que, desde a origem, a presença negra na região foi muito numerosa. Agora, no processo para solicitar uma sesmaria, o demandante deveria comprovar a capacidade de lavrar a terra, ou seja, de torná-la produtiva. Então, naquele momento, isso era sinônimo de ter escravos. Só que antes da morte de Domingos Gonçalves Ramos, um outro português, chamado João Gomes Martins, adquiriu a sesmaria em 1728 do genro do Domingos Gonçalves Ramos, que era o João Gonçalves Chaves. Então, de posse da terra, o João Gomes Martins construiu uma capela em homenagem a São Miguel e também construiu um cruzeiro e um cemitério. Para as práticas da época, erguer uma capela e um cruzeiro era sinal que comportava 2 aspectos básicos, um de devoção típica do catolicismo da época, evidentemente, e outro como um marco político de conquista e ocupação, era um marco de domínio. Para isso, basta você se lembrar qual foi um dos primeiros atos dos conquistadores portugueses em solo brasileiro. Qual foi? Erguer uma cruz, um cruzeiro, evidentemente, e mandar rezar missas. Lembra-se das imagens da primeira missa no Brasil? Então, essa sesmaria passou a ser chamada de Rocinha de João Gomes, um local de pouso citado em inúmeros documentos de viajantes que por aqui passaram. O João Gomes morreu em 1745 e seu testamento indica a posse de cerca de 40 escravos. Mais uma vez, a indiscutível marca da presença majoritariamente negra na nossa origem. Outras sesmarias, como por exemplo a do Pim ou a da Mantiqueira, situavam-se no perímetro da atual Santos Dumont, mas foi das terras de Domingos Gonçalves Ramos e posteriormente de João Gomes Martins que se irradiou o núcleo formador da cidade. A Sesmaria da Mantiqueira, inclusive, é portadora de passagens históricas importantíssimas para a história local e para a história regional, como alguns episódios da Inconfidência Mineira, por exemplo, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Agora, se você gostou dessa pequena divulgação, incentive-nos curtindo o vídeo e acompanhe os próximos vídeos no nosso canal. Um abraço a todos vocês.